do Senhor. Graça e paz, povo de Deus. Você que nos acompanha de qualquer lugar de Presidente Médici, né, do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos estar orando nesse momento, você, né, aí de qualquer lugar que esteja, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, olhe para dentro de você e peça para Deus abençoar a sua vida. Querido Deus, eterno, bondoso, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, adentramos na Tua presença, meu Pai, agora com um culto solene ao Senhor, um culto de adoração, de gratidão a Ti. E nesse momento, meu Pai, pedimos que o Senhor escute a nossa voz, a nossa oração, escute, meu Pai, o nosso clamor, os nossos louvores, e segundo o seu querer e a sua vontade, responda-nos, ó Pai. E que o Senhor também fale conosco por boca do teu servo, pastor Aziel, que trará a palavra nesta noite. Use poderosamente o teu servo como tem feito, ó Pai, todo o tempo. Cuida de nós, em nome do teu Filho amado Jesus, é a nossa oração, Senhor. Amém. Palavra do Senhor, livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E diz mais, o 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é o Senhor. A esse Deus Todo-Poderoso declaramos o nosso louvor. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Lembrando que este culto é da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Presidente Médici, né? É a IPB Médici, assim chamamos, um pedacinho desse grande planeta chamado Terra, aqui em Rondônia, tá bom? E nesta igreja, saúda a todos com a graça e a paz do Senhor. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a ti, meu Pai. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. É simples, mas é de coração. Somos imperfeitos e estamos adorando um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus continue falando aos nossos corações e agora por intermédio da palavra. Pastor Aziel está com a palavra. E lembrando, se você tem algum pedido de oração, né, pode fazer. Pega aí nessa postagem, né, nessa live que fica na página da igreja. Manda aí o seu pedido de oração e nós estaremos orando, tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós e sobre nós também. Dependemos dessa graça e dessa paz advinda do nosso Senhor. Queridos, vamos para esse momento, para a meditação da palavra de Deus. E antes, amados, da meditação da palavra, eu gostaria de deixar, né, uma palavra pastoral a toda a igreja presbiteriana do Brasil, de Presidente Médici. Mas se alguns outros irmãos, né, também acharem por bem, né, tomar sobre si esse conselho, eu queria pedir assim aos irmãos, mas agora em especial às ovelhas, né, que o Senhor me confiou da Igreja Presbiteriana de Presidente Médici, que os irmãos tivessem muito cuidado, queridos, né? 2 irmãos, pelo menos, essa semana, me procuraram pedindo orientação com respeito a alguns vídeos que receberam, vídeos de pregadores conhecidos, pregadores até afamados, né? E esses pregadores, amados, trazendo uma espiritualidade, em primeiro lugar, vazia, mas carregada, queridos, de emocionalismo, carregada de aparente espiritualidade, quando se diz que ouviu diretamente de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que há algo muito perigoso nisso. Você quer orientação da palavra de Deus, queridos? Abra sua Bíblia. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte a uma pessoa, né, de preferência, os seus pastores, seus presbíteros, né, para que eles possam orientá-lo. Mas não fique tomando, amados, né? Esses 2 vídeos que os irmãos me repassaram tinham duas características iguais, embora o conteúdo fosse diferente. Uma trazia informações que provavelmente alguns irmãos estavam desinformados. As coisas estão acontecendo e esses irmãos esses pastores estavam tomando essas notícias como algo que só tivesse sido revelado só a eles. E não é assim. A segunda característica, amados, é que eles usavam expressões, né, que a palavra de Deus
realmente já nos orienta. Orienta a orar, orienta a jejuar, orienta a orar e jejuar por nossas autoridades. Né? Isso já está na Bíblia, isso já está sobre nós, queridos. Agora, cuidado com a aplicação que fazem disso. Né? Que só vai servir se tal pessoa assim jejuar, se tal pessoa assim orar. Então, queridos, em nome de Jesus, vem para a palavra, vamos para a palavra. Né? A Bíblia, ela é segura, amados, naquilo que ela ensina. É por isso que agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus. E eu peço, né, tenho pedido ao Senhor que essa palavra possa encher o seu coração, possa te direcionar na sua vida, direcionar-nos quanto a esse tempo que nós estamos passando. Né? E você pode crer, querido, de todo o coração, que a palavra de Deus, ela é segura. Não há necessidade de nós acrescentarmos mais. Eu queria pedir aos irmãos que realmente voltassem, né, a ouvir, amados, pregadores confiáveis. Né? Manda um like para mim, manda uma mensagem para mim. Eu vou te passar uma lista de pregadores que estão na internet, que são confiáveis. Né? Eu sei que, né, às vezes durante a semana você tem outro tempo que não só esse do culto, onde nós estamos passando essas mensagens, mas que você, né, então, mande para mim, pastor, eu queria então uma lista desses pregadores. Eu vou preparar uma lista e você vai ser ricamente edificado com pessoas sérias, pessoas que realmente fundamentam as suas mensagens na palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Abra sua Bíblia, amados, em 2 aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E eu quero dizer, em primeiro lugar, amados, que eu amo essa passagem, né? Amo toda a Bíblia, né? Mas essa passagem em particular, ela sempre falou muito ao meu coração. Já preguei nessa passagem algumas vezes e tenho, amados, cada vez que me deparo com ela, tem me despertado. E eu creio, amados, por alguns motivos estou trazendo essa passagem novamente. Um deles, você vai ver pelo conteúdo, que tem muito a ver pelo que nós estamos passando nesse momento. Né? O outro motivo já falei, porque eu gosto muito dela mesmo, e ela me desafia, ela realmente me edifica grandemente. E eu creio, amados, que ela não só se aplica ao momento que nós estamos passando, mas ela se aplica a todas as áreas da nossa vida também. E diz assim, 2 aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 4. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, meu Pai, de sermos usados por Ti para edificar, ó Deus, as vidas, meu Pai, que agora e que posteriormente poderão assistir essa pregação, meu Pai. Que em nome e por amor de Jesus, ó Deus, o Senhor ilumine a nossa mente no poder do Teu Santo Espírito. Ilumine a mente daqueles que também ouvirão essa mensagem. Para que, ó Deus, o conteúdo dela, meu Pai, a intenção do autor maior, Espírito Santo de Deus, seja colocado, meu Pai, no coração de cada um desses amados também. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Queridos, o contexto dessa passagem, para que nós entendamos essa passagem, como todas as demais passagens, precisamos entender o que estava acontecendo, né, para que a gente possa tirar o melhor, né, para que a gente possa acertar naquilo que o texto está nos ensinando. Paulo aqui, amados, ele numa das suas viagens missionárias, mas exatamente aqui na segunda viagem missionária, ele passou ao norte da Grécia, numa região que era chamada de Macedônia. Então, ele passou, né, algumas cidades você conhece, Filipos, Neápolis, Tessalônica, você já ouve falar, principalmente pelas duas cartas que já citei aqui, né?
ele chegou nesses lugares e quando ele pregava, né, coisas maravilhosas aconteceram nesses lugares. E ele então fez toda aquela viagem missionária e ele passou, né, por Corinto também. Agora, amados, ele está escrevendo aos Coríntios, né, está escrevendo uma carta aos Coríntios para contar o que aconteceu lá na Macedônia. Ele estava escrevendo uma carta agora para encorajar os irmãos lá de Coríntios a levantarem uma oferta para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Paulo estava recolhendo então donativos, amados, para a igreja de Jerusalém, né, devido a uma crise, uma tragédia, nós não sabemos muito bem, mas o certo é que esses irmãos estavam passando por aflição, né, alguma coisa muito ruim aconteceu, além da perseguição, né, e eles estavam passando grandes necessidades. Então Paulo, ele sai viajando por vários, ele vai citar isso, viajando por várias cidades dentro do Império Romano, né, e ele falava a todos a respeito dessas necessidades. Então ele está aqui encorajando os irmãos de Coríntios a doar, usando como exemplo os irmãos lá da Macedônia, e dizendo, olha, façam da mesma forma. E Paulo, então, amados, chama esse ato desses irmãos da Macedônia, eu queria que você desse uma olhadinha no versículo 8, abre na sua Bíblia, ele vai dizer assim, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Paulo está dizendo, olha, eu não estou falando isso em forma de mandamento, mas eu quero usar o exemplo lá dos macedônios para mostrar como que vocês são amorosos. Em outras palavras, amados, Paulo chama essa atitude dos macedônios e o que ele espera também dos irmãos de Corinto. Ele chama essa expressão, ele chama essa atitude de amor. O que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite, amados, é justamente, né, se Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que a atitude desses irmãos foi uma expressão de amor, então nós podemos entender que aqui está uma expressão do amor verdadeiro, que é o maior de todos os mandamentos, né? Lógico, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo maior, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, esses irmãos alcançaram um nível, vamos colocar assim, na atitude de cumprir, de amar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, né, de algo que realmente agradou o coração do Senhor. Então fica muito claro, amados, que com os mesmos princípios que foi usado, os mesmos princípios que estão inseridos aqui nessa passagem, né, para que eles pudessem cumprir esse mandamento do amor. Certamente, amados, é possível que nós cumpramos também outras situações na nossa vida, né, algumas outras atitudes que Deus requer de nós, nós podemos também, através dos mesmos princípios. Eu queria então colocar isso. Se o amor, amados, a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos é uma expressão que foi conseguida por esses irmãos, através, né, desses princípios que nós veremos aqui, então, amados, outras mudanças também são possíveis, outras atitudes também são possíveis, né, por meio da graça, até mesmo aquelas que a gente julga tão difícil. E nós vamos ver isso nesse texto. Então, amados, primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O que Paulo está dizendo aqui, amados, que tudo começa e se conclui com a graça. Ele chama, amados, essa atitude desses irmãos como algo, amados, que foi concedido como a graça de Deus concedida. Ou seja, esses irmãos resolveram contribuir e Paulo chama isso de graça e chama isso de amor. Ou seja, o que eles estavam fazendo, amados, era fruto de uma graça tão poderosa, que estava atuando, amados, de maneira tão tremenda no coração desses irmãos, que o Espírito Santo inspirou a Paulo a registrar isso. Os versículos 2 e 3, amados, então ele vai dizer então, amados, no versículo 2 e 3, porque no meio de muita prova de tribulação, olha que coisa maravilhosa, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram
a abundância de alegria e a profunda tristeza, pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Amados, olha que expressões maravilhosas, amados. Tiveram abundância de alegria no meio de muita prova de tribulação. Eles manifestaram grande riqueza de generosidade, mesmo que havia pobreza. Mas tudo começa com a graça de Deus. Amados, o que eu quero concluir com essa primeira parte aqui. O amor e todas as demais mudanças que nós precisamos, amados, e que Deus requer de nós, se originam na graça. Então, amados, não é possível, amados, a mudança que eu preciso. Não é possível, amados, aquela mudança de temperamento, aquela mudança, né, às vezes, talvez eu sou muito sovina, né, de generosidade. Às vezes a mudança que eu preciso para ter mais tempo para Deus, mais tempo para minha família, tudo, amados. Nós podemos nos dirigir a Deus e pedir, Senhor, dá-nos tua graça. Assim como o Senhor concedeu àqueles irmãos tão pobres, tão atribulados, o Senhor concedeu a eles condições para que eles fossem generosos, para que eles tivessem alegria no meio daquelas tribulações. Me conceda também a graça de ser generoso. Me conceda a graça, Senhor, de eu poder também mudar naquilo que eu posso mudar. Tudo começa pela graça. Talvez aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Você é muito que você já entendeu a mensagem de Cristo como Salvador, o único e suficiente Salvador das nossas vidas, mas você fica protelando. Fala, Senhor, me dê a graça, Senhor, de eu dar esse passo até Cristo, em nome e por amor de Jesus. Então, primeiro ponto, amados, eu quero destacar isso. Tudo começa e se conclui com a graça de Deus. Não é que esses irmãos, amados, eles eram melhores do que alguém. Não é que esses irmãos, amados, eles tinham alguma coisa especial em si mesmos. Eles tinham a graça de Deus. O texto diz, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É Deus que concede da sua graça. O segundo ponto, mas que eu quero destacar aqui, é que a graça de fazer o que Deus requer não depende das circunstâncias. E você fala assim, não, pastor, mas agora não dá, eu não posso ter essa mudança, eu agora não posso ter mais tempo para minha família, agora eu não posso pedir perdão. Deus fala que eu tenho que pedir perdão, que tenho que conceder perdão a alguém, mas agora eu não posso, né? Agora eu não posso ser generoso. Né? Hoje eu vi um link de um irmão, né? Mandou uma mensagem, né? Um movimento que ele está promovendo, né? Para recolher donativos para as pessoas que estão passando necessidade. Glória a Deus por isso, queridos. Nós precisamos de mais atitudes como essa. Né? Já temos sabido que no meio da igreja Presidente Médici, alguns irmãos têm tomado essa atitude da generosidade. Isso é graça, amados. Tomara que nós façamos exatamente como esse povo estava fazendo aqui também. Então, a graça de fazer, Deus queria que se levantasse uma oferta para os irmãos de Jerusalém, amados, queria. E a graça de fazer o que Deus requer não depende das circunstâncias. E eu queria que nós aprendêssemos isso agora, amados. Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação. Amados, a gente não sabe, a gente só sabe que esses irmãos eram perseguidos, nós não sabemos exatamente se era enfermidade, nós não sabemos exatamente. Mas diz o texto que no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles não deixaram de ser pobres quando se tornaram cristãos, amados. Olha a mensagem que está por aí, né? Na verdade, amados, o texto diz que a aflição deles aumentou no meio de muita prova de tribulação. Provavelmente, amados, se você der uma olhadinha lá em Hebreus 10:34, era muito comum, lá em Hebreus 10:34, é escrito para os irmãos que estão passando por perseguições, também diz assim, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Esses irmãos era comum naquela época, amados. Os cristãos se convertiam e logo, amados, eles eram tirados os seus bens,
muitas vezes, amados, por eles não adorarem o imperador, por eles não considerarem, né, o imperador como Senhor, e sim Cristo como Senhor, eles eram retirados dos seus bens, eram tirados das suas posses, e esses irmãos perdiam, amados, mas diz o texto, amados, que a aflição deles aumentou. Amados, a verdadeira mensagem bíblica, eu quero que você lembre disso aqui agora, não é torne-se um cristão e você será saudável e próspero. Não é, amados. Tudo ficará melhor. Riqueza e saúde, a proposta. Eu não estou dizendo que Jesus não dá riqueza, Jesus dá. Jesus pode conceder, Jesus é quem nos supre, amados. A palavra de Deus, fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Com certeza o pão vem das mãos do Senhor, mas não é isso o evangelho, amados. Olha só, queridos, diz o texto aqui, que na vida desses irmãos, amados, não era riqueza e saúde. Eles estavam passando por aflição. O evangelho, amados, segundo riqueza e saúde apenas, não é o evangelho da verdade. Isso não é verdade na minha vida e não é verdade na sua vida, amados. Na sua família tem gente passando por dificuldade de saúde, talvez você mesmo. Está passando dificuldade com financeiro. Isso não é verdade na nossa própria vida, amados. Mas tem algo melhor, diz o texto, amados. Olha só. As coisas estavam difíceis para esses irmãos. Eles continuavam pobres, né? Diz o texto que no meio, né, de muita prova de tribulação, mas também, amados, diz que também, e a profunda pobreza deles, eles ainda eram pobres, amados, eles não ficaram ricos da noite para o dia. Mas da tribulação e tristeza surge algo espetacular. Olha só, queridos, abundância de alegria, superabundou, e da alegria, amados, o que surgiu? Generosidade. Olha só, amados. Então, amados, fica muito claro que a alegria não vem pelas coisas, nem pelo conforto. O conforto aqui, amados, estava sendo atacado pela tribulação. Não havia conforto, havia tribulação, havia perseguição, havia lutas, né? A pobreza, na verdade, amados, estava levando as coisas que eles tinham embora, mas a alegria só aumentava. Então, amados, a graça de fazer o que Deus requer não depende das circunstâncias. A graça de fazer o que Deus requer não depende das circunstâncias. Então, amados, eu creio que nós podemos, em primeiro lugar, pensar aqui. Em primeiro lugar, veio a graça de Deus, fez uma obra difícil. A obra da conversão de um pecador. Transformou o coração deles, amados. Fez uma obra difícil porque esses irmãos, a partir do momento que se converteram, eles passaram a ser perseguidos. Eles passaram a ter o espólio dos seus bens. Eles passaram, amados, a enfrentar outras dificuldades. Não sabemos que catástrofe que houve lá, só sei que os pobres de Jerusalém estavam passando por necessidade. Mas esses irmãos, amados, antes de qualquer mudança circunstancial, não melhorou o dinheiro deles, não melhorou nada. Amados, a pobreza persistiu, a aflição aumentou, mas a alegria surgiu e redundou em superabundante riqueza de generosidade. Eles foram generosos, amados. Queridos, é muito interessante que vocês dêem uma olhadinha no versículo 3. Ele diz, porque eles, na medida de suas posses, testemunho eu, e mesmo acima delas, eles deram mais do que eles podiam dar. Eles deram acima das suas posses. Versículo 9, amados, se você der uma olhadinha, diz que eles estavam imitando a Cristo, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornastes ricos. Queridos, a graça, tudo começa com a graça. A graça não depende de circunstâncias. Você fala, pastor, sabe qual é a mudança que eu preciso hoje? Eu preciso abandonar pecado. Eu preciso abandonar uma situação de adultério. Eu preciso abandonar uma situação de olhar impuro. Eu preciso abandonar, não sei, tanta coisa que nos atrapalha na caminhada com Cristo. Aí a palavra do Senhor diz, mas não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Está lá em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pastor, o que tem isso a ver com graça? Isso é graça, querido.
juntamente com a aprovação, ele vai prover livramento de sorte que você possa suportar. Isso é graça, você não merece, mas o Senhor nos dá, amados. Tudo a graça pode, amados. Tudo começa com a graça. A graça não depende de circunstâncias. Ah, mas o problema é que eu tive uma criação e eu sou assim, eu não consigo mudar meu temperamento. Quando eu vejo, eu estou brigando com a esposa, já estou brigando com o meu esposo. Eu aqui em casa está tudo um inferno. Em nome, por amor de Jesus, peça a graça do Senhor. A manifestação da graça do Senhor. Fala, Senhor, estou aqui pronto para submeter a tua graça. Esses irmãos se submeteram àquilo que Deus impulsionou aos seus corações. E Deus concede, queridos. Deus concede. Deus concede. Abre o seu coração e Deus há de conceder isso. Eu quero concluir, amados. Nós acabamos de citar que, juntamente com a aprovação, Deus proveu o livramento de sorte que a gente possa suportar. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, amados, é que a graça de fazer o que Deus requer, você olha para a palavra de Deus, você sabe que isso que é o certo, para parar de gritaria, para parar de zombaria, para parar de xingamento, isso tudo está na palavra de Deus, ou qualquer outra mudança que você precisa, queridos. Quando Deus manifesta a sua graça salvadora no coração de um servo dele, como manifestou no coração dos crentes das igrejas da Macedônia. A palavra do Senhor deixa muito claro, amados, que a graça de fazer o que Deus requer torna-se um desejo. Esses irmãos, diz o texto, que eles foram além, amados. Eles não deram do que sobraram, eles não deram por compulsão, alguém os pressionou, não foi por constrangimento, ninguém os constrangeu, eles não foram forçados por ninguém, eles estavam dando de livre vontade. Olha, amados, versículo 4, olha que maravilha, queridos. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eles eram pobres, eles eram afligidos, e um modo muito natural, amado, seria dizer, Paulo, você já recebeu muitas ofertas de nós, já é o suficiente, vá aos ricos agora, levante mais ofertas lá entre os ricos. Nós já demos tudo que nós podíamos dar. Pelo contrário, amados, eles estavam dizendo, por favor, levem mais ofertas. Isso não explica humanamente, amados. Com certeza Deus trabalhou graciosamente nos seus corações, mudou o coração desses irmãos, e esses irmãos estavam agora correspondendo àquilo que Deus fez nos seus corações, amados. E eu quero pensar aqui com você. O que a graça não pode, amados? O que é impossível para a graça? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:10, ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. O apóstolo Paulo foi um apóstolo, amados, primeiro que é um apóstolo de verdade, dos últimos, né, o último apóstolo que se levantou. Não há apóstolo depois do apóstolo Paulo, amados. Não existe. É o último apóstolo que se levantou. Mas ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Parece até que Paulo está se avantajando, está contando vantagem aqui. Trabalhei muito mais do que todos eles. Mas ele termina dizendo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que a graça não pode, amados? Olha o que o apóstolo Paulo passou. Muitas vezes em jejum, perseguições, naufrágio, né, mordido por uma coisa. O que a graça não pode? A graça o acompanhava, queridos. E eu quero te perguntar essa noite, queridos. Você tem sido generoso dentro dessa situação que as pessoas estão passando? Talvez tem gente na sua família pensando, não, mas aquele camarada sempre esteve enrolado com as contas e tudo mais, mas ele está passando por necessidade. Pede ao Senhor a graça para agir no seu coração, para você socorrer. Socorre uma pessoa perto, socorre uma pessoa de longe. Às vezes a gente procura socorrer só o de longe, porque o de longe a gente dá qualquer coisa. Às vezes o de perto requer um pouco mais de nós. Essa é a mensagem principal aqui, eu não queria desviar disso. Mas qual a sua dificuldade, amados? O que você não tem conseguido ser? Você sabe que você deveria ser diferente? O que você não tem conseguido fazer? O que você não tem conseguido mudar? Paulo, amados,
ele não cumpriria o seu apostolado de forma tão maravilhosa se não fosse pela graça. E é isso que ele diz aqui, mas a graça de Deus comigo. Logo, amados, não é possível que nós sejamos generosos. É possível você, jovem, ser um jovem puro, santo, segundo o Senhor quer que você seja. É possível, pela graça é possível. Pela graça, queridos, é possível você ser um bom esposo, você ser uma boa esposa, acabar com essas brigas dentro de casa, você ser um melhor filho, né? Você sabe de algumas coisas que precisa se consertar no relacionamento com seus pais. Pai, ser um melhor pai. Né? Quanto, amados, eu venho aprendendo quanto ser um melhor pai. Quanto puxão de orelha eu já tive da parte de Deus e da parte até de pessoas, né, usadas por Deus. E eu pedi graça para que eu pudesse mudar naquilo. Faça isso também, em nome de Jesus. Talvez, amados, você precise de graça para voltar a experimentar Deus na sua vida. Né? De repente você foi tomando outros caminhos, outras atitudes e se passou. Né? Você não tem experimentado. A graça é possível, amados, renovar. Olha esses irmãos, eles não tinham, mas eles contribuíram. Paulo chama isso de graça, chama isso de amor, amados. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Clame por graça essa noite, queridos. Vamos orar daqui a pouco, em nome de Jesus. Vencer um pecado é impossível, amados, sem o poder da graça. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor me mandou dizer para você através dessa palavra. Vir a Cristo hoje e entregar sua vida totalmente aos pés dele e dizer: Senhor, de hoje em diante, para tudo na minha vida, eu pedirei pela tua graça, porque a graça maior da salvação em Cristo Jesus me foi concedida. Queridos, sabe como é que nós conseguimos ser salvos? Aliás, o Senhor consegue, o Senhor nos salva. Em primeiro lugar, amados, você se vê como pecador. Pobre, pobre, pobre. Eu não tenho o que fazer para ser salvo. Eu não tenho o que entregar para o Senhor para ser salvo. As minhas obras não podem me salvar. Então, você não vê, aí você olha para Deus e fala assim: Senhor, só pela graça. E aí ele concede essa graça. Ele aplica sobre você a obra de Jesus Cristo. Você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei em qual área que essa graça precisa ser aplicada nessa noite. Eu citei várias aqui, queridos. Mas que em nome de Jesus, que você possa dizer essa noite, você que está longe, você possa dizer: eu sou pecador, sou pobre. Né? Mas logo depois você recebe também e possa dizer: eu fui perdoado, fui aceito por graça, estou indo para o céu. Amém? Querido, eu não sei, como eu disse, qual foi a área, né, que o Senhor te tocou e que você... Em primeiro lugar, eu quero destacar o ponto principal dessa mensagem. Realmente, amados, é que nós sejamos generosos. E se nós não estamos sendo, que nós passemos, amados, a ser baseado na vida desses irmãos. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele queria estimular os Coríntios que olhassem para os irmãos da Macedônia e olhassem: olha, eles estão sendo atribulados, eles estão pobres, eles estão passando por dificuldades, mas eles estão alegres, eles estão generosos, né? E isso, amados, nós precisamos fazer. Mas em outro lugar, amados, em segundo lugar, temos uma mensagem aqui, que a graça, ela para atuar, ela não depende de circunstância. Tudo, né? Pode ter a maior dificuldade para você perdoar, mas se você pedir graça, o Senhor pode te dar capacidade de perdoar, pode te dar capacidade de pedir perdão, pode consertar uma situação dentro do seu lar, pode consertar muitas e muitas áreas na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos, e colocar essa mensagem diante do Senhor. Pai, como nós sempre temos clamado, meu Pai, antes de pregarmos, e temos clamado, meu Pai, no dia a dia, temos feito, meu Pai, a oração do apóstolo Paulo, que a nossa palavra, meu Pai, não seja palavras persuasivas de sabedoria, mas que sejam, meu Pai, demonstração de espírito e de poder. Eu sei, meu Pai, que como orador, meu Pai, talvez eu tenha cometido várias falhas aqui, essa noite, Pai. Mas a Tua graça, meu Pai, ela não está limitada. Na Tua graça, meu Pai, não há falha, Senhor.
E por isso, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, nessa área, meu Pai, que esse servo, que essa serva do Senhor, que esse, meu Pai, que está afastado, meu Pai, esse que ainda, meu Pai, não se considera um servo do Senhor, porque por algum motivo não veio até a Ti, que essa noite, meu Pai, clame por graça, e essa graça o alcance, meu Pai. Alcance, meu Pai, enfermidades, alcance, meu Pai, situações financeiras difíceis, alcance, meu Pai, intrigas, meu Pai, alcance, meu Pai, coração duro, principalmente, meu Pai, do ouvinte, meu Pai, que ele não tenha apenas o desejo que outro mude o coração, mas que ele também seja mudado, Pai, por graça, Senhor. Pai, e aumente a nossa generosidade, Pai, mesmo daquilo que não sobra, Pai, em nome e por amor de Jesus. Porque a graça, ela pode tudo, e a graça pode tudo na vida desses irmãos. Pai, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, então domingo estaremos aqui às 18h30 novamente. Daqui a pouco nós temos a nossa reunião de oração da igreja às 9 horas, das 9 às 9h30. Né? É uma oração em que nós estamos unidos, porém, cada um em sua casa, mas unidos de espírito e de alma, lutando juntos, amados, pela fé evangélica. Oremos pelas nossas autoridades, amados. Oremos, né, para que Deus coloque termo, para que Deus realmente, amados, faça recuar o avanço dessa enfermidade, né, no Brasil e no mundo. Né, que nós oremos, amados, pela igreja, que nesse momento não está se reunindo nos templos, e talvez estranhe um pouco isso, mas que em nome de Jesus, amados, o Senhor há de nos sustentará, amados, as nossas famílias, e em nome de Jesus, amados, nós sairemos depois dessa situação mais fortes, né, mais experientes, né, e com certeza, amados, com grandes alertas da parte de Deus. Deus os abençoe, muito obrigado, fique com Deus.